Olá pessoal, bem-vindos a mais um talk do CMO Insights. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor da Fast Company Brasil, e diariamente eu escrevo ou comentando ou fazendo matéria sobre o tema do nosso painel, que é Martech. E o termo Martech entrou para aquela listinha de buzzword, sabe? Quando a gente usa muito, principalmente no marketing, na publicidade, mas muitas vezes a gente perde o sentido dessa palavra. E as duas pessoas que me acompanham hoje nesse painel manjam muito do assunto, mas o nosso objetivo aqui é desconstruir um pouquinho, porque a gente repete tanto Martech e muitas vezes fica no vazio. Então eu queria dar as boas-vindas ao Robson Harada, Head de Growth e Marketing do Itaú Unibanco, e o Rafael Mota, Diretor Global de Marketing da Bembev. Ô Robson, eu várias vezes eu converso contigo sobre Martech, até uso você como uma pessoa que me explica na Martech, né? Algum tempo atrás, Martech para mim se limitava a startups que têm soluções de marketing. Mas, cara, é muito mais que isso, né? Com certeza, primeiro prazer, pessoal, tudo bem? O Martech ele acabou caindo num termo, um jargão, né, que nem você disse, um buzzwords, mas eu sempre gosto de dizer que de Martech novo não há nada, né? O Martech ele é algo que nasceu junto com o advento da internet, né? Então, quando a internet nasceu e o marketing digital nasceu, o Martech já existia, né? Indo lá atrás, quando a internet começou, as ferramentas de ad server, que eram ferramentas de tecnologia para poder servir comunicações, exibir comunicações em sites e portais, aquilo já eram soluções de Martech. Né? Então, são soluções que sempre existiram, sempre estiveram no mercado, o marketing sempre precisou usar a tecnologia para fazer o seu trabalho, só que hoje isso tem sido muito mais ampliado e sido muito mais frequente, porque a tecnologia está frequente na vida das pessoas como um todo. Né? Então, a tecnologia, o Martech ele anda junto com o crescimento da tecnologia na sociedade. Então, é por isso que essa buzzword aqui agora está mais forte, porque o Martech está mais escalado, porque tem mais solução, mais oferta de serviços, de valor e de produtos e de empresas fazendo isso. Eu lembro de uma vez conversando com você, o exemplo que você me deu, né? Cara, uma ferramenta de gestão usada pelo RH ou para o jurídico pode ser uma solução de Martech. Eu fui abrindo muito a mente sobre isso, né? Rafa, bem-vindo ao nosso painel também aqui, a conversa. Você leva a Martech no seu cargo, né? O que que representa isso, cara? E como que você materializa também esse tema? Legal. Eu acho que Martech, aqui dentro, pelo menos da IBMBev, de modo geral, a gente costuma apresentar isso como sendo a junção do Madman com o Mathman, né? É a junção da conversa de tecnologia, né? Da matemática, junto com tudo que diz respeito às questões mais subjetivas, né? Acho que por muito tempo a publicidade, comunicação de um modo geral, usou como referência a experiência das pessoas, né? E eu acho que o Martech ele entra para poder ressignificar a forma como a gente capta as mensagens, capta os sinais de interação dos consumidores e entende melhor o comportamento de uma forma mais prática, né? Então, o que eu entendo de Martech, e é como a gente leva isso adiante, é como que eu compreendo melhor os sinais que os consumidores dão para a gente poder interagir melhor com eles, né? Então, é uma corrente virtuosa, de fato, né? Um circuito virtuoso, onde eu escuto melhor, entendo melhor meu consumidor e ofereço muito melhor as experiências que eu me proponho a fazer para ele, né? Então, acho que o Martech é a humanização da tecnologia, e isso fica muito claro para mim, porque é isso, né? Sempre teve disponível, né? A tecnologia e o marketing. Quando a gente consegue juntar essas duas ciências de maneira harmônica, de fato é onde eu consigo entender que Martech nasce. Cara, gosto muito dessa definição da humanização da tecnologia, porque de novo a gente vai desconstruindo, né? Não é sobre plataformas e ferramentas, essa escuta, essa análise para conhecer o consumidor tem muito a ver sim com dados e com insights, mas o humano aí é muito importante. Harada, nesse contexto do humano, a gente também está falando de cultura, né? Dentro de uma companhia, cultura, comportamento. Qual que é o desafio hoje para você trabalhar essa cultura de Martech? Isso traz uma mudança significativa no comportamento, ou até, eu não diria nem tanto no perfil, porque as pessoas são passíveis de serem treinadas, doutrinadas para novos modelos de trabalho, mas uma coisa, quando eu olho para dentro do marketing, por exemplo, de novo, o Martech ele é muito amplo, né? Ele pode tocar todos os pontos de uma organização, mas quando eu vou aqui para dentro do marketing, para a gente fechar aqui um pouco o circuito, a gente começa a mudar o modelo de trabalho e o modelo mental que as pessoas têm em relação às suas atividades de marketing. O que eu quero dizer com isso? O marqueteiro até então, isso tem mudado obviamente, mas até então tradicionalmente o marqueteiro ele era aquele orquestrador.
ele demanda agência, ele demanda produtora, ele demanda um time interno, ele demanda. Para as coisas virem, ele vai lá, junta tudo, né, e faz um plano, uma estratégia de marketing acontecer. Com o Martech, o que isso muda? Você sai de uma posição, né, de passiva, né, de ser um cara que demanda e orquestra demandas, e você entra numa posição de agente, de fazedor. Né? Então, as soluções de Martech, eu gosto muito de dizer isso, o Scott Brinkley fala muito isso do Martech Today, o Martech ele dá superpoderes ao marqueteiro. Porque através das soluções de Martech, né, quem chama muito isso agora, os no-codes, que são plataformas de tecnologia que você não precisa codar, né, saber codificação para poder fazer alguma coisa, te dá possibilidades que antes não eram possíveis. De novo, ele cita um exemplo que eu gosto de citar muito também, que é a história da Ave. A Ave é uma plataforma de construção de trilhas musicais que você faz numa plataforma SaaS, né, web, que você desenvolve uma trilha para um comercial, para um produto, para um vídeo que você está fazendo, sem ter conhecimento de música. Então o marqueteiro não precisa ter conhecimento de música hoje para construir uma trilha. Né? Ele não precisa ter conhecimento de programação para integrar uma ferramenta A com a ferramenta B, porque tem soluções de integração também. Né? Então eu gosto de dizer isso, você muda muito o modelo de sair daquela posição de, não, eu sou anunciante, né? Eu vou ficar demandando aqui para as coisas acontecerem e falar, não, se eu tenho soluções que me possibilitam, viabilizam fazer coisas, eu vou usar essas soluções ao meu favor e vou agilizar muito e empoderar muito os times de marketing dentro do ecossistema de comunicação. Ô Rafa, ainda nessa trilha, a Bembev ela é uma casa de marcas, assim, são várias marcas, são vários times. Como que a sua, eu tô chamando de área, mas sem a ideia de silos, tá? A área como algo mais fluido. Como que a sua área, ela vai se conectando com a área das marcas? Como que vai ser nessa troca que você bem ilustrou, né? De trazer o conhecimento, de trazer a humanização. Explica pra gente um pouquinho como que é numa empresa tão grande essa dinâmica de Martech. Esse empoderamento que o Harada falou, né? Para o marqueteiro. Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala de integração com as marcas, a gente precisa, na verdade, ofertar essa gama de tecnologia para que eles façam um bom uso disso. Então, acho que assim, ter pessoas, né, dentro de uma Martech que consigam transitar entre tecnologia e marketing é extremamente importante, porque o primeiro passo dessa mudança ou da utilização do ferramental dentro da rotina, ela é cultural. Então eu preciso mostrar e deixar isso muito claro para todo mundo que a utilização disso é bacana. Então eu tenho que ensinar a ler os dados, como fazer a coleta desses dados da maneira correta, explicar como fazer o uso da ferramenta com base nesses dados coletados de um modo geral. Então pensa que a mudança cultural talvez seja uma das os maiores desafios que a gente tem para conseguir fazer isso acontecer. Então a postura da nossa organização no nível global e local é criar condições para que isso seja possível, ou seja, romper com essas barreiras técnicas complexas, reduzir qualquer fricção que tenha com relação à utilização disso, porque eu estou disponibilizando de maneira simples e acessível para uma comunidade que está conectada com a questão criativa, então eu tenho que trazer isso de uma forma que seja insightful, né? A pessoa tem que saber utilizar porque ela entendeu o valor que aquilo tem na rotina dela. E eu fazer um bom treinamento de uma forma que a pessoa consiga compreender de forma rápida e aplicar isso de forma rápida no dia a dia. Então, eu acho que o desafio está em como que eu desmistifico de fato a dificuldade de acesso à tecnologia para que isso seja acessível no dia a dia. Harada, eu vou fazer essa pergunta para você agora, mas Rafa, fica à vontade também para intervir, porque eu acho que ela tem os dois olhares assim do contexto de vocês. Vocês já foram dando alguns insights sobre o porquê a gente está falando mais de Martech. Agora, quais são motivos concretos? Assim, há muito tempo a gente fala da digitalização do marketing, da mudança do marketing. A gente vê a cada semana uma nova plataforma ganhar força, uma nova feature, uma nova forma de comprar mídia e por aí vai. Quais os elementos-chave, Harada, dessa mudança, e até olhando um pouquinho para fora, de plataformas, de digitalização, que foram dando força para essa mentalidade que a gente está falando, sabe? De pensar o Martech, de integrar e de fazer essa conexão tecnologia e comportamento. É muito ancorado no poder de resultado que isso pode trazer para sua empresa, né? E também numa ótica muito interessante de colocar o cliente na perspectiva principal dessa história. Porque a partir do momento que eu, com soluções de marketing technology, o marqueteiro, as empresas, os anunciantes, conseguem oferecer melhores soluções de comunicação, mais personalizadas, que tenham mais afinidade com o seu consumidor, e isso traz mais resultado para a empresa, e melhora também a satisfação do cliente,
você cria um círculo mais virtuoso que existe, né? Você conseguir ampliar o seu resultado de negócio através de uma melhor satisfação de cliente, porque com soluções de marketing technology, você consegue personalizar a comunicação, consegue personalizar a jornada, consegue otimizar o trabalho que vários seres humanos poderiam fazer usando algoritmos, tecnologias e máquinas para fazer isso. E você, de novo, né, você empodera as pessoas, né? Então é a tecnologia, né, eu gostei muito do que o Rafa falou, né, no sentido da humanização da tecnologia através do marketing, né? E também, né, através da escala de resultado, quando você chega num fórum interno para defender uma solução e mostra o incremental em alguns espectros, como de operação, você otimiza o tempo operacional das pessoas, isso significa receita, você otimiza o resultado que você gera de negócio, porque você está fazendo mais customização de maneira mais ágil, e você otimiza a satisfação do seu cliente. É meio que no-brainer, né? Quando você apresenta algo que vai trazer mais resultado, vai melhorar o NPS, né? Que é o NPS interno do seu colaborador, e vai melhorar o NPS do cliente, fica muito mais simples e mais forte e poderoso de você defender a adoção e o uso e a mudança para esse tipo de solução. E eu, complementando um pouquinho esse racional, eu acho que assim, a gente fala sobre trazer mais resultados, né, com o uso de tecnologia, eu acho que isso se faz meio claro, porque é preto no branco, né? Você vê a aplicação de tecnologia bem utilizada, você consegue ver o resultado vindo na ponta, isso significa, às vezes, entregar mais ou gastar menos, ser mais eficiente, né? Eu acho que eficiência também é uma conversa que é mais complexa de direcionar, mas ela é importante também, né? Porque eu consigo fazer muito mais com ou a mesma quantidade ou menos, né? Mas eu acho que tem um ponto aqui também, que quando a gente começa a perceber o movimento de comportamento do consumidor mudando, né, e ele exigindo mais, né, das marcas e da forma como ele é tratado, a gente precisa levar isso em consideração também. Então, não fazer isso é um grande problema, né? Então, acho que assim, eu vejo o Martech como sendo a máquina da empatia. Eu não quero parecer muito romântico, porque na verdade eu consigo ouvir melhor meu consumidor, eu consigo compreender melhor, eu consigo interagir melhor, ouvir a resposta para as minhas interações e otimizar meu processo. Então a gente está falando de melhorar a nossa relação com o consumidor usando a tecnologia no dia a dia, e isso faz com que a gente seja mais criativo, a gente tenha um recall mais positivo, porque eu tô ali na hora certa, falando com a pessoa certa, ou não falando com a pessoa que não quer ser impactada com aquilo, no canal certo. Então, assim, é como se eu tivesse, de maneira genuína e respeitosa, me aproximando da pessoa que tem uma propensão maior a interagir de maneira legal comigo. Então, acho que esses são quando eu consigo provar isso, e existem os indicadores dentro do processo, dessa cadeia toda, que ajudam a gente a reforçar isso, eu consigo, de fato, provar para todo mundo que isso é real, né? Os resultados, eles vêm dessas interações. Mas a aplicação de maneira efetiva, né? Respeitosa com o processo, ela é muito importante também, porque se a gente pecar em algum lugar, talvez a gente não consiga chegar nesse final. Então, a disciplina, eu acho que é uma das coisas mais importantes aí para poder garantir o sucesso. Acho legal essa expressão máquina de empatia, porque ela quebra a frieza que às vezes tem associada a Martech, né? E de fato, para você ser humano, como a gente está falando bastante aqui, para você se aproximar, ter empatia, você precisa de conhecimento. Para você escalar conhecimento, você tem ferramentas, dados e insights. Eu acho isso super legal. Pessoal, o objetivo não é ficar falando muito sobre como a pandemia transformou, que eu acho que a gente vem falando muito sobre isso, mas é uma reflexão a partir desse momento que a gente vive. Eu vou pegar o caso de e-commerce, tá? Que eu acho que cabe para os dois exemplos aqui. O e-commerce, a gente está falando muito, né? Nossa, o e-commerce ele aumentou a curva de adesão, ele virou essencial e vital para muitas empresas, mas a gente às vezes pouco discute o que vem agora, né? Eu potencializei o meu e-commerce, mas a minha equipe de UX, a minha equipe de growth, assim, tudo que tá por trás. E aí, Harada, eu jogo essa para você, também vai pro Rafa, como que esse pico, assim, de usuários de transformação ressaltou a importância do Martech? Como que ele acelerou, né? E isso que a gente ficava muito na teoria veio para a prática para vocês. O quanto que ganhou ainda mais força? De maneira muito força? óbvia, ganhou porque você colocou mais eyeballs na história, né? Você colocou mais gente usando, você aumentou a adoção de canais digitais, você acelerou, né? A gente até falou em alguns momentos, né? A gente acelerou em 2, 3 anos o que a gente fez em 6 meses o que faria em 2, 3 anos a adoção de canais digitais. Então, quando isso acontece, você coloca uma luz tão importante nisso, porque
antes targets específicos que não utilizavam esses canais, vamos pegar um target mais velho, de melhor idade e tudo mais, que não utilizavam esses canais e se viram obrigados a utilizar, você começa a colher feedbacks de outras formas. Né? Uma coisa é você ter ali uma plataforma que você está acostumado a receber heavy users de digital. Outra coisa é você estar numa plataforma que você começa a receber usuários que não são heavy users e você começa a entender como que você precisa capitanear os sinais, o feedback que essas pessoas estão dando para você melhorar o seu produto. E uma vez que o Martech, né, e as soluções de marketing technology, de captura de interesse, de sinais, de analytics, de dados, de tagueamentos e experiências, de CX e tudo mais, elas se tornam necessárias para poder entender essas pessoas e oferecer melhores jornadas e experiências, tudo isso que aconteceu agora, de novo, deu muito mais luz e celeridade na adoção dessas soluções, porque, novamente, uma coisa é você trabalhar num produto que as pessoas sabem já de cara o que ela está fazendo lá, né? Porque é o heavy user de digital, que o cara às vezes não usava o canal digital por um motivo ABC, porque ele tinha outros canais para utilizar. Outra coisa é você ter um produto que precisa atender de maneira muito prática e muito boa todos os níveis de conhecimento e clientes que você tem hoje na sua base. Então, com certeza, a capacidade de Martech de poder customizar em escala, acho que a grande palavra de ordem aqui é escala, né? Eu gosto muito da romantização que o Rafael traz, acho que é importante romantizar um pouco o tema, né? Porque senão eu já ouvi muito de times e pessoas, não, mas o Martech vai tirar o trabalho do ser humano, as máquinas vão substituir a gente, corram para as colinas. Claro que não. Né? O ser humano ele ainda ele é dominante nesse processo. Né? As soluções de tecnologia elas apenas amplificam isso. Quanto mais gente usando, mais sinais você tem, mais você consegue utilizar soluções de marketing technology, por exemplo, para personalizar, customizar jornada, comunicação de acordo com a necessidade de cada cliente. Então isso foi algo que acelerou de maneira exponencial e só deu mais celeridade para uma agenda que é super importante. Ô, Rafa, deixa eu só adicionar uma camada. A pergunta vale para você, mas só um comentário. No caso de Abembev, foram várias camadas além do e-commerce, né? Você tem o last mile, você tem uma formação de vários outros ecossistemas, né? Mas de forma assim também, como que isso deu esse foco para a Martech? Como que foi O que eu acho importante? legal de levar em consideração aqui, até para poder complementar, que assim, eu acho que essa aceleração de adoção de tecnologia pelo consumidor é uma coisa que é indiscutível, né? Então, assim, sem fechar os olhos para tudo de ruim que a pandemia trouxe, no lado positivo, né, de negócio ou de entendimento de como é que as pessoas se relacionam no ambiente digital, que é mais simples para a gente conseguir capturar esses sinais e fazer bom uso deles, a gente teve um avanço surreal, de fato, né? Então, assim, isso não é só de acelerar a adoção em profundidade, as pessoas saberem usar melhor a tecnologia, mas também tornar isso mais acessível para um grupo de pessoas que a gente estava esquecendo que talvez nem fosse entrar, que são as pessoas um pouco mais velhas, né, que de fato elas começaram a ter que utilizar por uma questão de necessidade. Né? Então, assim, eu vejo o meu pai hoje fazendo compra online com uma facilidade que eu nunca imaginei que ele poderia fazer. Eu já tinha passado essa possibilidade para um outro momento, né? Então, isso daí dá pra gente, assim, um esforço muito grande. Quem se preparou um pouco antes encarou isso de maneira mais positiva, né? Porque você já tinha um modelo claro de atribuição definido, você já entendia como coletar essas informações nesse boom, né, de acessos que tiveram nos canais digitais que você tinha. Então, quem conseguiu se organizar um pouquinho antes, com certeza agora está fazendo muito bom uso desses dados, né? Então, acho que esse daí é um ponto também que a pandemia, quem estava preparado gostou, né? Porque conseguiu aproveitar isso bem. Quem não estava, deu uma desesperada. E eu acho que agora é hora de fazer um catch-up, assim, acelerar, porque eu acho que ainda dá tempo, né, de fazer bom uso disso. Eu acho que mais um ponto que é legal de mencionar durante a pandemia, a tomada de decisão com base em dados foi extremamente importante, porque se você não está atento à percepção do consumidor com relação a tudo que está acontecendo, você pode dar um tiro no pé enorme, né? Então, prestar atenção no que está sendo dito, no que está sendo percebido, não só sobre sua marca, mas sobre tudo que está acontecendo no seu entorno, obriga você a tomar decisões que considerem outros fatores que não são seu próprio umbigo, né? Então, ampliou também a visão das pessoas que tomam decisão pelas marcas a usar dados como uma das principais ferramentas. Então, acho que assim, a pandemia acelerou em vários aspectos, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. O social listening foi uma ferramenta muito poderosa para a gente tomar decisões estratégicas de quando falar, quando não falar, como falar, com quem falar, por que falar. Eu vou avançar um pouquinho, mas deixa eu só fazer duas menções aqui.
e depois vocês vão falar de casos específicos do Itaú e a Bembev, mas eu tô lembrando aqui como que isso se aplica não só ao consumo direto do serviço do produto. Por exemplo, a Bembev, em junho, eu não assisti NBA. Comecei a assistir NBA vendo o Gaules na Twitch pela Bud. Assim, é uma nova forma de consumo de conteúdo que também entra nesse bolo, né? No caso de Itaú, Itaú agora investindo nos games. É um novo ecossistema, são novos clusters. Olha que interessante, assim. É sobre o consumo direto, é sobre o patrocínio, é sobre o conteúdo. Eu acho muito rico, assim, sabe? Onde a gente está arranhando aqui. Eu queria entrar um pouquinho, eu acho que tem muitos líderes nos assistindo e que se perguntam muito, né? Eu acho que vocês dois falaram sobre as expertises, não é só sobre tecnologia, não é só sobre o humano, é o equilíbrio. Eu queria falar sobre a formação de equipe. Eu acho que vocês são muito questionados sobre isso. Eu queria entender o desafio e que caminho tomar para formar uma equipe que tem essa mentalidade, né? Harada, começando contigo. Como que eu olho e como que eu olho para as skills de quem eu Eu preciso trazer para um escuto, time é o que com você mentalidade falou, né? de Vira e mexe, as Martech? pessoas me perguntam, colegas de trabalho, colegas de profissão, falam, meu, como é que você monta um time de Martech? Onde é que eu acho um profissional de Martech? E a resposta é difícil achar alguém pronto. Né? É uma disciplina que ela sempre teve pulverizada, né? O uso de Martech meio que misturado com EdTech, CRM, com soluções que são Martech também. Então, a questão aqui é muito mais você ter um time plural, multidisciplinar. Então, hoje eu sou um cara que tem um time de marketing, mas o meu time de marketing eu tenho de tudo. Eu tenho gente de publicidade, propaganda e marketing, eu tenho gente de tecnologia, engenheiros formados em tecnologia, gente de estatística, gente de física, de química, até de gastronomia. Né? Então, assim, na verdade é muito você conseguir usar mentes plurais para você conseguir compor o seu time. Não existe um perfil específico, não, o cara tem que ser formado em propaganda com pós em tecnologia, ou não, o cara é um cara formado em tecnologia com pós em marketing. Isso não é necessário. Você precisa de pessoas que entendam minimamente, né, de exatas, né, que a exatas ela é importante para você ter ali o dado, a informação, o analytics. Então, a parte de exatas é muito importante, só que mais também do que a parte de exatas são pessoas que também sabem conectar isso com humanas. Né? Então, você pode ter um perfil de uma pessoa que é formada em humanas, mas gosta de exatas, que é formada em exatas, mas gosta de humanas. Então, é muito uma questão de você conseguir construir um time que se complemente e, mais do que isso, pessoas motivadas a aprender e a mudar o tempo inteiro. Isso é algo muito importante. O ecossistema ele é muito dinâmico. Hoje a solução que está lá, a coqueluche do momento, amanhã ela já não é mais, porque veio uma outra solução que suprimiu com uma oferta de valor melhor e você tem que trocar e tudo mais. Então, a pessoa, o perfil desse profissional na hora de montar esse time, eu busco sempre mais aquela pessoa que está afim de entender e de aprender e de botar a mão na massa e fazer isso acontecer com a prerrogativa de que pode ser que amanhã muda tudo, e isso não ser um problema, então essa resiliência, essa flexibilidade, é muito mais importante esse comportamental do que falar, não, eu quero uma pessoa pronta. Você não vai achar gente pronta, é difícil. E se achar, é escasso. Né? Então eu prefiro formar base do que sair buscando pessoas completamente prontas. É um mix, né? Tem que ter gente que tem a referência, gente que não tem, mas tem a vontade, perfis diferentes, repertórios diferentes, inclusive em diversidade profissional, mas também diversidades em pautas importantes, né, como raciais, gêneros e afins, porque todo o repertório aqui é válido para você poder fazer e montar um bom time. Ô, Rafa, inclusive, o fato de você ter o Martech ali no cargo não é simples, não é fácil de achar, né? São poucos. Por exemplo, o Harada, eu sei o quanto ele conhece de Martech, mas, por exemplo, ele não leva no nome. Então, acho que também tem esse desafio de nomenclatura. Mas como que você leva, né, essa formação de equipe pro ecossistema da Bembev, que sempre foi muito conhecido por Olha, formar eu acho que assim, talentos, a né? natureza dos projetos, assim, a equipe que a gente tem aqui é bem grande, né? Então, a natureza do projeto vai ditar um pouquinho as proporções que a gente vai usar. De uma maneira mais general, eu acho que a gente tem
perfis mais tech, são pessoas que são conectadas mais com o mundo de tecnologia, então a gente está falando de desenvolvedor, back-end, front-end, full stack, Android, iOS. A gente tem pessoas que são de disciplinas de design, a gente tem pessoas que são de disciplina de marketing, que são um pouco mais generalista. Quando a gente vai vendo a natureza de cada um dos projetos, a gente vai adequando um pouco, né? Mas assim, quando a gente fala de Martech, eu vejo que é uma coisa muito ampla, né? Então, eu preciso ter esse balanço. Eu acho que tem algumas características, partindo do pressuposto que eu vou adequar o projeto às necessidades mais específicas, que a pessoa tem que ter jogo de cintura para poder conversar com os dois universos. Acho que isso é muito importante. Skills de comunicação, acho que isso é extremamente importante, porque se a pessoa encontrar na complexidade uma forma de mostrar que aquilo é legal, ela perdeu a audiência de forma geral. Então, assim, a minha preocupação em respeitar quem está me ouvindo, ela é muito importante. Então, eu vou sempre encontrar nas pessoas esses skills de comunicação para conseguir ganhar um pouco mais de facilidade na dinâmica do dia a dia. Porque às vezes eu vou atrás de uma habilidade específica e aí eu perco essa pessoa na rotina, que é super importante. Então, change management, a questão cultural, ela é um dos fatores decisivos para ter essa pessoa por perto. Então, tem que entender muito bem a cultura, a dinâmica da empresa de um modo geral, conhecer um pouco sobre as marcas, para poder facilitar as conversas, e aí a tecnologia vira só um caminho mesmo para essa conversa ser direcionada. Acho super importante essa ideia do projeto. Acho que aqui é um insight muito interessante. Até porque muitas das empresas estão trabalhando com squads, agile, outras dinâmicas. Então, não é só sobre algo perene, né? É sobre projeto, é sobre necessidades do momento. Pessoal, é impressionante, mas a gente tá. O nosso tempo voou falando de Martech. Pra você ver como a gente se liga nesse assunto. Rapidinho, eu vou pedir, Harada, a gente tinha ali um combinado de falar um pouco de cases, né? Para materializar um pouquinho, eu acho legal. Então eu queria pedir para você trazer um caso de Itaú assim que, de forma rápida, materialize um pouco disso que a gente falou. E também depois, Tem no alguns caso de legais, você, Rafa, assim, trazer de citando Airbnb. brevemente um deles, assim, vou tentar citar dois aqui que eu acho que são legais, vou tentar ser mais breve. Um é a implementação do CMS que a gente está trazendo agora, um CMS Headless, que é uma mudança muito legal que a gente está fazendo na forma que a gente serve conteúdo, né, para os consumidores, então dentro dos sites, e eventualmente até no aplicativo, em canais físicos, numa visão omnichannel, que habilita você uma visão de microserviço, micro front-end, e gera muita escala do uso de servir conteúdo. Então isso é um negócio que, cara, é um case super legal, que está indo super bem, e está ajudando a revolucionar um pouco essa transformação que a gente está vivendo. O outro é de uma plataforma de creative que a gente está usando, que é assim, eu sou apaixonado por ela, que é basicamente ela conecta nas suas contas de mídia, ela analisa todo o dado histórico das suas comunicações, dos seus vídeos, das suas imagens, e ela, através de Machine Learning AI, ela analisa por vídeo, por filme, por criativo, quais os elementos que dão mais resultado, ou seja, para o CTR, para o CPA, para a taxa de conversão, para a métrica que você selecionar, e ela é multiplataforma, ela funciona em Google, em Facebook, entre outros. A partir desses insights que ela fala, olha, este vídeo aqui traz para frente o segundo tal, porque neste segundo você gera mais interação do usuário, você tem maior retenção, você gera mais clique, ou gera mais conversão, e aí através desse conjunto de insights que a máquina trouxe, ela manda para uma rede de criadores de conteúdo, de designers, de diretores de arte, copywriters e por aí vai. Eles recebem esses insumos e eles criam melhores criativos num círculo virtuoso sem fim. A gente está usando essa ferramenta tem poucos meses e a gente já começou a extrair muito valor dela em relação a resultado de criativo. De novo, dando superpoderes para o marqueteiro. Um ser humano nunca ia conseguir fazer isso. Olhar um vídeo e falar, é aqui que está dando mais clique. Né? Então, com a análise lá de ML AI, você consegue dar para o ser humano os melhores insumos para ir produzindo melhores assets. E com isso, fazendo mais e mais e mais e mais e mais. Eu sou completamente apaixonado por esse case e tem sido muito divertido essa jornada. E poder, assim, a minha área ela é menos a usuária. A gente caça ferramenta, tem uma área de POC, né, de RFP dentro do meu time, a gente caça, procura no mercado caçadores de tendências, de ferramentas, o que é legal, o que não é legal, o que se adequa ao nosso stack, e aí a gente pega isso aqui, produtiza, faz todo o processo para isso ser uma ferramenta homologada, chega para as áreas e fala, tá aqui, é assim que usa, manda a pau e se divirta. E o mais legal é o feedback das pessoas. Meu Deus, eu tenho muitos feedbacks internos de pessoas falando assim, eu tô apaixonado por isso daqui, isso aqui é muito legal. Eu acho que esse também é um case muito legal.
De Eu acho novo, que né? aqui Escala é tem uma um palavra ponto que é legal, importante que depois a aqui. gente pode até Rafa, trocar um pouco mais, que eu acho que essa questão de dar superpoderes para os criativos é um desafio muito grande, porque entender quais são os atributos criativos que de fato influenciam, né, nas campanhas, no sucesso da campanha, que vai variar de acordo com os objetivos que a gente estabelece antes, é um desafio muito grande. A gente também tem um case interessante aqui de entender muito bem quais são os atributos criativos que podem impactar mais em determinadas necessidades que a gente tem. Então, esse é um desafio que ainda está evoluindo bastante. Como que a gente começa a entender qualidade de criatividade, né? Isso é uma coisa que a gente quer desenvolver. E a gente acopla nisso também ferramenta de desenvolvimento de conteúdo para fazer isso em escala. Então, assim, a gente coloca atributos criativos, por isso que a gente nunca vai perder, né, essa habilidade humana anterior, e essa ferramenta ela é capaz de criar uma combinação enorme de possibilidades e através de uma árvore de decisão ela vai selecionando qual é a melhor alternativa. Então a gente consegue dar escala criativa e aí a gente vai analisando com base no comportamento do consumidor quais são os melhores criativos, a gente fechar num grupo melhor. Isso aumenta muito a nossa possibilidade de ter sucesso, né? Um retorno de investimento com base no objetivo claro. Então você seta qual é o objetivo, dá alguns atributos de criatividade para serem, né, usados ali como um puzzle ali, num quebra-cabeça, e essa ferramenta vai empurrando isso e melhorando a performance. Então é uma coisa super legal. E eu acho que um caso de aplicação que foi muito interessante, até lembrando dessa questão da pandemia, foi o uso de ferramenta de social listening, que é uma coisa que está super estabelecida, mas ela ainda segue evoluindo de algumas formas. Então, assim, entender o comportamento das pessoas, tendências de conversa e sentimento independente do comportamento com a minha marca, olhando mais para o cenário global, fez com que a gente tomasse decisões como hand sanitizer, né, o álcool gel, ou fazer uma contribuição para a comunidade institucionalmente que de alguma forma contribui para toda a cadeia, né? Deixa um legado para a comunidade, a marca tem um residual muito interessante, e são decisões que são basicamente de escutativa, né? Acho que isso é um caso interessante também. é legal, cara, assim, de novo, superpoderes, empoderar o criativo, escutativa, né? Eu acho que, de novo, a gente não tá falando de tecnologia apenas, né? Sobre esse equilíbrio. Pessoal, os nossos 30 minutos voaram e eu vou transformar a nossa consideração final na desconstrução de um mito. Então, em um tweet, fala pra gente, assim, Rafa, a mesma coisa, fala pra gente, assim, um mito sobre Martech que de vez a gente precisa É derrubar. inacessível. Sim, e aí a gente É um termina mito. É com ultra essa acessível. reflexão. É só para grandes empresas. É um mito. Né? Você tem soluções de Martech de CRM dentro do sistema de Martech que é para pequenos empresários. Então, um SMB com um budget muito pequeno pode trabalhar e se beneficiar do uso de Martech. Então, é um mito dizer que é inacessível e que é só para grandes empresas. Eu acho que é um mito de que Rafa. o marqueteiro não pode usar tecnologia, ele pode usar a tecnologia de uma maneira muito orgânica e dinâmica na rotina, e o conhecimento de tecnologia ele é muito mais acessível do que parece também. Então eu acho que romper essa camada da complexidade que a tecnologia por si só carrega é um mito que a gente precisa derrubar. E a gente tem que trazer as pessoas que sabem conversar essa linguagem. Eu acho que a ponte entre o marketing e a tecnologia é o bom senso, é a conversa genuína de um lado para o outro. Então, é uma pessoa que tem um pouco mais de afinidade com isso, com uma pessoa que tem mais afinidade com isso. Essa conexão é a chave mesmo para poder romper essa dificuldade. Vocês viram, pessoal, assim como eu que achava que Martech era só startup de marketing e tecnologia, você vê o quanto que é uma imersão nesse mundo do novo marketing, né? Queridos, queria agradecer a aula que vocês deram aqui, recomendar para vocês que estão assistindo a gente, siga o Rafael Mota, a Bembev, o Robson Harada com H do Itaú Unibanco no LinkedIn. Eles falam muito sobre esse tema e ali tem, eu acho que, uma continuidade da conversa. Muito obrigado, Rafa, Robson, pela presença de vocês, por essa Obrigado a aula vocês. aqui. Valeu, E pessoal. obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Seguimos no CMO Insights.